Graça e paz, queridos irmãos, que a bondade de Deus esteja com a sua vida neste dia. Hoje eu quero comentar o versículo 5 de Efésios 5. Efésios 5, verso 5. Diz assim: Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu vou repetir para você. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Meus queridos, que bom a gente saber disso e poder saber disso. Quem não herdará o reino de Deus? Aqueles que desprezam a Cristo, aqueles que não têm a Cristo, portanto não têm o Espírito de Deus. Quando a gente sabe disso, a gente então pensa, a salvação é por obras? Claro que não. Falamos constantemente, ensinamos constantemente e ouvimos constantemente que a salvação não se dá por meio de obras, mas pela graça, por meio da fé, e isto em Cristo Jesus. Porém, todo salvo, todo redimido, todo aquele que foi lavado por Cristo Jesus, ele nasceu de novo. Ele tem uma nova vida, novos pensamentos, novas atitudes, novo jeito de ser. E ele demonstra isso por palavras, por ações e até mesmo por omissões. Por este motivo, o apóstolo Paulo, que já havia dito que nós deveríamos e devemos ter cuidado com a impureza sexual, que nós também devemos ter cuidado com nossas palavras, agora ele diz: sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Incontinente é aquele que não se controla, que não se contém. Incontinente é aquele que não tem moderação, é aquele que é imoderado nos gestos, nas palavras, nos sentimentos, na sensualidade, nos apetites sexuais. Ele não é moderado, ele não se contém, ele não mede as consequências de seus atos, de suas palavras. E isso porque lhe falta o Espírito Santo. Porque disse Paulo em Gálatas 5, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, e lá no meio ele diz: e domínio próprio. Domínio próprio a se conter. É pensar antes de falar, é pensar antes de agir, é medir as consequências de nossos atos, de nossas ações, de nossas palavras, de nossos sentimentos, é medir as ações de nossos desejos, de nossos apetites. Por esse motivo, todo aquele que é de Cristo, que herda o reino de Deus, ele é comedido, ele é moderado, ele pensa, ele tem domínio próprio. Já aquele que não tem a Cristo, que ainda não aprendeu com Cristo, que não tem o Espírito de Deus, é claro que não todos, mas muitos são incontinentes. Eles não se contêm. Deseja tal coisa e vai atrás de tal coisa. Quer tal coisa e ele vai atrás de tal coisa sem medir as consequências. Por esse motivo, disse Paulo: sabei, pois, isto: nenhum incontinente, nenhuma pessoa que não se contém, que não é moderado, ele não herdará o reino de Cristo e de Deus. O apóstolo Paulo continua a dizer: nem puro ou impuro, né? Nós já falamos da impureza sexual, mas aqui ele também trata da impureza mental, daquele que é impuro nos seus pensamentos, quando ele pensa em outras pessoas, pensa de forma perversa, cruel. Ou os seus atos, ele está impuro em seus atos, em seus alvos, em seus objetivos, às vezes até faz uma coisa boa, com um objetivo, com um pensamento ruim. Seu alvo é diferente daquilo que ele está praticando. Então, cuidado com a impureza. E ele destaca aqui a avareza, ou o avarento que é idólatra.
O apóstolo Paulo diz que o avarento é idólatra. Por que que o avarento é idólatra? Bom, o avarento, você sabe que é aquele que é sovina, que deseja muito para si, ou tudo para si, e nada para o outro. É aquele que é obcecado por adquirir dinheiro, adquirir bens, ele não se contenta, tem uma coisa que é duas coisas, quando ele tem duas ele quer mil, e assim por diante, não se contenta. E ele passa a ser idólatra exatamente por isso, porque ele está pensando só nele. Ele quer que ele se dê bem. Se ele trabalha numa firma e o seu colega tem um aumento de salário, ou é destacado em uma posição melhor, ao invés de ele se alegrar, ele se entristece, porque ele queria aquilo para si. Mesmo que ele já tenha, mas ele quer para si mais e mais e mais. Esses três cuidados precisamos ter. Sabei, pois, isto, saiba disso, meu querido irmão, que nenhum incontinente, não importa quem seja, rico, pobre, culto, inculto, filho de quem quer que seja, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que Deus te abençoe, para que você seja livre desses males que atingem a nossa humanidade. Você precisa de Cristo. Cristo é quem nos dá esta bênção por meio do Espírito, o Espírito de Deus habitando em nós. Produzimos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Você evita todas essas coisas aqui. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você não entristeça o Espírito de Deus, pelo qual você foi selado para o dia da redenção. E que assim Deus te dê vida e graça neste grande dia. Sabei, pois, isto. Amém.